Uma outra questão, ética e sigilo nas informações, já que ele vai lidar com informações importantes de empresas que importam e exportam, né? Então, o sigilo nas informações precisam ser uma condição essencial no desenvolvimento do trabalho desse profissional, gerando segurança e, logicamente, uma postura firme aí na defesa dos interesses do cliente e do seu próprio negócio para quem já lida com assessoria, né? Depois temos uma questão de apresentação e organização, profissionalismo. É importante que esse profissional estabeleça rotinas de trabalho e tenha isso por escrito, que ele conheça os sistemas que gerenciam as informações de comércio exterior, o Siscomex da Receita Federal, que ele entenda e conheça os sistemas de gestão que dão suporte a registro de importação e exportação, porque o mercado hoje trabalha muito com tecnologia. Toda a gestão da importação e exportação hoje no Brasil, ele é administrada pelo Siscomex, né? Então, a Receita Federal, o Banco Central do Brasil, os órgãos anuentes que nós temos aí, Anvisa, MAPA, Ministério do Exército, enfim, o próprio IBAMA e tantos outros, eles gerenciam os processos por meio de tecnologia de informação disponível na web. Então, esse profissional precisa estar ligado a tudo isso, antenado, né, e acompanhando o que muda, porque é por aí que a Receita faz o controle tributário, administrativo, controle comercial, de todo o processo de importação e exportação. Então, conhecer os sistemas de gestão de informação aplicados ao comércio exterior por parte do controle do governo é extremamente relevante para o desenvolvimento das atividades, certo? Então, está aí algumas questões que são bem legais de vocês entenderem, que está relacionado ao perfil desse profissional. E uma outra coisa, aí compartilhando também até um pouco de experiência, tem muito profissional nessa área que acaba sendo contratado para desenvolver atividade de despacho aduaneiro e não faz contrato. Então, elabore um bom contrato, coloque ali deveres e responsabilidades do despachante, enfim, deveres e responsabilidades da empresa que o contratar, e esse contrato vai pautar e direcionar o trabalho de forma ética e bastante precisa, para que em situações aí que possam ter dúvidas, enfim, questões a serem discutidas durante o processo, os contratos têm suporte para tudo isso. Então, tenha em conta que um contrato sempre é bastante importante e relevante de ser feito, tá certo? Eu vejo algumas perguntas aqui. O despachante aduaneiro pode atuar em qualquer estado, como Aracaju, ou só de fora? O despachante aduaneiro, ele acaba tendo uma atuação global, né? Como hoje a gente tem todo o processo sendo gestionado em plataforma web, então, por exemplo, São Paulo aqui eu administro o processo em vários estados, então dá para ele atuar tendo uma assessoria, um suporte, né, de estrutura montado, ele consegue abocanhar aí clientes em todos os estados sem problema nenhum. Deixa eu ver o que mais aqui. A lei permite homologar despachante aduaneiro de países membros do Mercosul. Aí você precisa recorrer à legislação da Receita Federal, Douglas, mas eu penso que essa homologação seja possível desde que ele tenha cidadania, alguma coisa nesse sentido. Se a pessoa não tiver, provavelmente vai ser uma barreira, tá certo? Mas isso é uma coisa a se confirmar na legislação, mas existem situações que são previstas e que essa pessoa de outro país possa, né, e situações que não vai permitir não. Então tem que olhar direitinho a situação dessa pessoa no Brasil, como é que ela está aqui, e aí se consultar diretamente na Receita Federal do seu estado, mas tem restrição para isso sim, em algumas situações. O Alex pergunta que ele trabalha na indústria, como é que ele se torna despachante. Então, para se tornar um despachante, Alex, precisa primeiro ser ajudante por 2 anos, nomeado pela Receita Federal. Tem todo um processo burocrático que se conduz na Receita, levando ali documentos diversos. A Receita Federal dá o título de despachante, publica em diário oficial. Após 2 anos é feita uma prova para se tornar despachante, aí sendo habilitado. Passando nessa prova, conseguindo o resultado, né, para passar na prova, acaba que sendo nomeado e publicado o registro de despachante. Então, em linhas gerais é isso, e a Abracomex dá todo o suporte para essa situação também, para esse procedimento aí,
para quem faz o curso. Então, quem vai fazer o curso da Abracomex se prepara para a prova e a Abracomex dá todo o suporte para o cadastro, tá certo? Em questão aqui, o Henrique perguntando se precisa fazer um curso, né? A prova realmente é difícil, Henrique. Eu diria que a prova é difícil, ela abrange questão legal, questão de comércio, abrange questão da OMC, abrange questões pontuais do dia a dia, questões econômicas, questões jurídicas do comércio internacional, acordos internacionais. Então, é uma prova bem difícil, sim, mas tem que estudar, né? Tem que partir para cima e estudar. E não é impossível de passar, mas tem que estudar. E a Abracomex, nesse curso que ela dá para o despachante aduaneiro, você tem diversas informações ali, compartilha muitos conhecimentos que estão presentes na prova, que são solicitados na prova, tá certo? Deixa eu ver o que mais aqui. A Sandra fala que precisa melhorar os conhecimentos de Comex, então, né, vamos aperfeiçoar o conhecimento através dos cursos, aí, enfim. Então, aqui algumas questões que eu já respondi, vamos seguindo e a gente tenta responder outras questões que vierem aí.